Glória a Deus. Então vamos à palavra desta noite. Na verdade eu preparo um estudo, né, mãezinha? Preparo o estudo, e procuro seguir para que você possa entender aquilo que Deus quer falar ao seu coração nesta noite. A palavra de Deus, queridos, ela precisa ser muito bem entendida. O que falta muito hoje, não é crítica o que eu vou falar, mas o que falta muito hoje é a palavra de Deus, é o entendimento da palavra. Você vê tantas aberrações no meio evangélico, você vê tantos falsos profetas, falsas missionárias, você vê tudo isso hoje no nosso meio, espalhado por aí, e muita gente sendo enganada. E daqui para frente, muitos ainda serão enganados, porque Jesus falou assim, surgirão muitos falsos profetas, falsos cristos, e enganarão a muitos, Mateus 24. E aí Jesus falou assim, e farão sinais, prodígios, maravilhas, e enganarão a muitos. Agora, enganariam até, se possível, os escolhidos. Que coisa, né? É o tempo que nós já estamos vivendo e vai piorar. Agora, o que nós temos que fazer? Você precisa ter duas coisas importantes daqui para frente. Você precisa ter o conhecimento da palavra de Deus. Porque através do conhecimento da palavra de Deus, você vai saber o que é certo e o que é errado. E você precisa ter também o dom do discernimento do Espírito Santo, para saber qual é a fonte, ou que espírito está por trás de qualquer manifestação, de qualquer palavra, qualquer fala, qualquer gente que vem te contar alguma coisa, ou convidar, ou fazer alguma coisa. Nós precisamos disso a partir de agora, irmãos. E se não tivermos, nós seremos levados pelo engano. Alguém vai nos enganar. Algum falso profeta, alguma missionária falsa vai levar você. Presta atenção no que eu estou dizendo. Amanhã você vai entender isso. A hora que você enfrentar tudo e você vai falar, puxa, eu estou firme. Estou firme porque alguém me avisou. Então, Deus nos leva a isso. Porque eu não estou aqui nessa igreja para ganhar dinheiro, para enriquecer, para comprar carro de 3 milhões de dólares. Não estou aqui para isso. Deus me enviou para Hortolândia, eu era lá de Sumaré, estava tranquilo, Deus me mandou para cá, para ensinar a palavra, para ensinar o evangelho, e é isso que eu faço. Para ganhar almas, cuidar de vidas preciosas, não penso em riqueza. Se eu quisesse, eu estava rico até hoje. Já está até rico, mas eu não quero isso. Eu quero a sua vida na presença de Deus. Quero você salvo, quero você permanecendo até o fim. Porque Jesus falou, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Quem será salvo? O que perseverar até o fim. Mas até lá, muitos serão enganados ainda, muitos serão desviados, e já está cheio de crentaiada desviado por aí, pastores desviados, está tudo cheio por aí. Porque duas coisas, repito, é importante. Conhecimento da palavra de Deus. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Segundo, você precisa ter o Espírito Santo, que Ele te dará discernimento de todas as coisas. Não diz lá 1 Coríntios capítulo 2? Eu conheço a Bíblia, por isso que eu estou falando. 1 Coríntios 2, o que é espiritual, discerne bem todas as coisas. Nada engana você. Porque você tem o discernimento do que está por trás daquilo que te fala, daquilo que te convida, daquela manifestação, a gente sabe se é de Deus ou se é do diabo. Se é falso, se é verdadeiro. Pelo fruto, conhecereis. Vamos à palavra então? Gostou da palavra? Recebem? No texto nós vemos que Deus apareceu a Isaque.
Deus apareceu a Isaac e falou, não desce ao Egito, mas habita na terra de Gerar. Apareceu para ele e transferiu para ele as promessas já feitas a Abraão, o seu pai. Quais eram as promessas já feitas a Abraão? Deus falou para Abraão, eu serei contigo e te abençoarei. Deus aparecendo a Isaac falou a mesma coisa, essas mesmas palavras, serei contigo, te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, farei de ti também uma grande nação, e tu serás uma bênção. A gente vê que tudo isso se cumpriu na vida de Abraão, e se cumpriu também na vida de Isaac. Lembrando que estamos falando de Isaac e a semente da fé. Com tudo isso, você vai entender por que esse título. Primeiro, então, vemos aí as promessas de Deus a Abraão, transferidas para Isaac, seu filho. Abraão, Isaac, Jacó, descendência. A primeira palavra que eu quero ver aí serão duas, obediência e a fé. Mas a obediência, queridos, quando se fala em obediência, parece uma coisa tão grande, tão bicho de sete cabeças. Quando se fala em santidade, essas coisas, queridos, são tão simples. Santidade significa separação do mal. Separe-se das coisas erradas, pronto, é santidade. Não é... Segundo, obediência. O que é obediência? Parece uma coisa, né? Quando se fala em obediência, esse pastor fica falando de obediência, obediência. Queridos, obediência é o segredo da vida cristã. Por quê? O homem desobedeceu lá no jardim do Éden. Aí houve a queda do homem, houve o pecado, a entrada da doença, da morte. Entrou tudo pela desobediência. Mas graças a Deus, pela obediência de Jesus, a vida veio a nós de novo. E hoje somos novamente a imagem e semelhança de Deus. E pela obediência de Jesus ao Pai, nós somos salvos. Temos a vida eterna, vida abundante, temos uma vida maravilhosa pela obediência do Senhor Jesus. A obediência é boa? Excelente. Se eu for uma pessoa obediente, se você for uma pessoa obediente a Deus, queridos, nós temos tudo com Deus. Temos tudo com o Criador, com o Senhor. Mas vamos lá, obediência. Porquanto Abraão, olha Deus dizendo, Abraão obedeceu a minha voz. Abraão guardou os meus mandamentos. Abraão guardou os meus estatutos. E ele guardou as minhas leis. Por isso eu o abençoarei. Quando ele foi sacrificar Isaac, Deus falou a mesma palavra. Deus mandou ele parar, o anjo mandou ele parar e falou, porquanto obedeceste a minha voz, eu te abençoarei. Não tem coisa que mais agrada a Deus do que a nossa obediência. Seja na igreja, seja no trabalho, seja dentro de casa, a obediência. É lógico que você sabe a quem você deve obedecer. Você sabe a quem, porque, como obedecer. A gente, como cristão, a gente aprende acerca da obediência. E aí Deus fala, Abraão obedeceu, portanto eu o abençoarei. E essa bênção se estenderia para Isaac, Jacó, José, depois no Egito, e toda a sua descendência. E até os dias de hoje, Israel é uma nação abençoada por Deus. Isaac depois seguiu o exemplo do seu pai Abraão. Obedeceu também a Deus, habitando em Gerar. Deus, repito, Deus falou para ele, não desce ao Egito. Habita, porém, na cidade de Gerar. Isaac foi e habitou nesta cidade. E esta cidade, o Egito era próximo ali, um caminho levava para o Egito, então ele ficou ali em Gerar, bem no finalzinho da faixa de Gaza e depois perto da cidade de Berseba,
que eu estive nessa cidade quando eu estive em Israel, uma cidade muito linda, Gerar, bem próximo ali, e ali eu te abençoarei, disse o Senhor. Uma coisa importante para a gente pensar agora, e que você vai aprender algo muito importante. No Velho Testamento, as pessoas recebiam bens como recompensa devido à sua fidelidade a Deus. Quando alguém era fiel a Deus, Deus dava ovelhas, Deus dava gado, Deus dava terras, Deus abençoava ricamente, com muitas posses, no Velho Testamento, quem era fiel. Devido a Abraão e Isaque terem fé e obediência a Deus, serem fiéis, lógico, se tornaram participantes do concerto e das promessas de Deus, sendo eles muito abençoados e prósperos. Então Abraão foi muito abençoado por Deus, pela sua fidelidade, com muitas posses. Jó também foi, muitos outros homens de Deus do passado, Isaque também, depois Jacó também foi, depois José, se tornaram ricamente abençoados. Hoje, às vezes, a gente vê pregações a respeito de Abraão, Isaque, Jacó, achamos que Deus vai fazer isso igual. Não. No Velho Testamento, Deus abençoava com posses, com propriedades, aqueles que eram fiéis. Hoje, queridos, hoje nós estamos em um novo concerto. É um concerto pelo sangue de Jesus, é o concerto da graça de Deus, é a salvação pela graça. Pastor, mas hoje nós, cristãos, podemos ser abençoados? Presta atenção. Hoje nós, cristãos, também podemos receber muitas bênçãos e sermos prósperos. Podemos sim, se lançarmos as sementes certas. Hoje é diferente. Por isso que muitos cristãos ficam frustrados. Eu tenho orado, eu tenho pedido a Deus, eu tenho tal e tal. Ficam frustrados, achando que você vai ser um Jacó, que você vai ser um Abraão, Isaque. Queridos, olha para mim. Hoje nós somos a igreja de Jesus Cristo. Eu não sou Abraão, eu não sou Isaque, eu não sou Jacó. Deus não vai me dar um avião, Deus não vai me dar um iate, nada disso. Posso até ter, sei lá, se Deus quiser dar, Ele pode dar. Mas o interesse de Deus hoje é a salvação das almas. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Hoje a intenção de Deus é que o homem aceite Jesus e nasce de novo. É preciso um novo nascimento. Jesus falou para Nicodemos: se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Então as pessoas estão vindo na igreja hoje em dia, frequentando igreja, por bens materiais, achando que vão ficar rico, milionário. Isso é coisa de mamon. Presta atenção que você está ouvindo, eu estou falando da palavra de Deus. Jesus ficou rico? Os apóstolos foram ricos? Tiveram Porsche? Tiveram iate? Todos eles morreram por amor a Jesus. Tiveram lutas. Evangelho é luta. Evangelho é dificuldade. Não vou seguir o evangelho então. Então vai para o inferno. Porque quem vai herdar o reino de Deus? Aquele que entrar pelo caminho estreito. Caminho da dificuldade, caminho do evangelho, que é perseguição. Você quer seguir a porta larga, você vai para o inferno. Está duro, né? Mas é isso que nós precisamos ouvir, irmãos. O povo hoje está sendo enganado com essa tal de teologia da prosperidade. A igreja está fugindo, os evangélicos estão fugindo do evangelho verdadeiro.
Aqui, se você quiser vir aqui, pode vir, vem. Aqui você vai sempre ouvir a verdade. Irmãos, lógico, nós cristãos também podemos receber muitas bênçãos e sermos prósperos hoje, sim, não estou falando contra. Mas se lançarmos a semente certa, vira do lado e fala, irmão, você tem que lançar as sementes certas. A nossa vida hoje, queridos, vida cristã, a nossa vida, ela depende das sementes que nós lançamos hoje. A semente que você lança hoje, você vai colher amanhã, está na Bíblia. Tudo que o homem semear, isso que ele vai colher. Quem está entendendo, diga amém. Por exemplo, nós temos a semente da fé. Eu estou pregando duro porque o Tiago não está aqui hoje. A semente da fé, diga comigo, semente da fé, a semente do amor, a semente da obediência, a semente do temor de Deus, a semente da fidelidade. Tem mais outras, né? Mas eu marquei essas daqui, por exemplo. Vamos ler aí Atos capítulo 14, verso 8 a 10. Diga comigo, a semente da fé. Em Listra, costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento e que nunca tinha conseguido andar. Esse homem ouviu Paulo falar, Paulo estava pregando. Quando Paulo fixou nele os olhos, Paulo encarou ele e viu que ele tinha fé para ser curado. Disse a ele em voz alta, levante-se direito sobre os pés. O homem saltou e começou a andar. Vocês podem dar glória a Deus? Queridos, semente da fé. Diga comigo, semente da fé. Diga para o irmão, você quer ver milagres? Lance a semente da fé. Tenha fé. Não é a fé que produz milagres? É. Paulo estava pregando, o jovem paralítico, aleijado, olhando para ele, prestando atenção no que Paulo dizia. No coração dele formou a fé. No coração dele. E o Espírito Santo revelou a Paulo. Mostrou a fé no coração dele. E Paulo então deu uma paradinha e falou, levanta e anda. Porque ele viu a fé no coração dele. E o milagre aconteceu. Sabe como que nós chegamos a esta igreja? Aqui não tinha nada. Foi tudo pela fé. E os milagres foram acontecendo. Não tínhamos condições nenhuma. Fomos comprando, fomos construindo, fomos tendo fé. E Deus fez essa igreja. Aqui muitas vidas já foram curadas. Muitas mães já tiveram bebê quando não podiam ter, eram estéreis, já tiveram seus bebês, já está até formado, casado, já tem filho, desde o tempo que estamos aqui. Quantas pessoas já foram curadas de câncer, de enfermidades graves? Quantas pessoas já foram transformadas nesse lugar aceitando a Jesus? Aceitar a Jesus é um milagre, é uma transformação de vida. Quantas grandes obras, grandes milagres Deus já fez nesse lugar, por causa da nossa fé. Diga, por causa da nossa fé, Deus ainda vai fazer grandes milagres neste lugar. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Prepara o lombo aí. 1 João 4,19. Vamos ler todo mundo? Vai. Faltou o O ali, na minha Bíblia tem o O. Nós o amamos quem? Jesus.
Porque Ele nos amou. Por que que eu amo a Jesus? Por que que você ama Jesus? Porque primeiro Ele nos amou no Calvário. Você ama o Buda? Eu não. Você ama? Não. Você entendeu, né? Mas você ama Jesus? Porque Ele amou você primeiro na cruz do Calvário. Amém? Queridos, semente do amor, diga para quem está do seu lado, tenha ou lance a semente do amor. Você já ouviu uma pessoa falar assim, ninguém me ama? Já ouviu? É porque ela não ama ninguém. A esposa fala, meu marido não me ama, porque ela não ama o marido dela. O marido fala, eu não gosto da minha esposa. Ou, minha esposa não me ama, é que ele não ama ela. Eu amo a minha esposa, e ela me ama. Eu amo meus netos me adoram. Eu amo meus filhos me beijam, me abraçam. Minha família é linda. Eu agradeço a Deus pela minha família linda, porque nós temos amor. A semente do amor. Tem gente que ninguém gosta, né? Também o cara é insuportável, né? Já viu aquele cara que ninguém gosta? Você conhece um, né? Ninguém gosta, ninguém senta perto dele, chega a festinha, ninguém senta perto dele, tem encontro de casar e ninguém senta perto dele. Também o cara é insuportável, irmãos. Se fosse uma pessoa cheia de amor, que transmitisse amor, você ri, né, corintiana? E aquela pessoa cheia de carinho, irmãos, a gente tem que ter amor, semente do amor. Quer ser amado? Ame. Quer receber carinho das pessoas? A pessoa não recebe, ninguém abraça ele, por quê? Porque ele é chato, insuportável. É ou não é? Meu Deus, tem gente que já falou isso comigo, eu falei, irmão, muda, dá para você mudar? Então, irmãos, semente do amor. Presta atenção, Atos capítulo 5, verso 22. Nós somos, mas tendo lá ido, os servidores não os acharam na prisão e voltando anunciaram. É isso mesmo? Perdão, 5:32. Perdão, queridos. Diga comigo, semente da obediência. Nós somos testemunhas acerca destas palavras. Os apóstolos estavam diante do sinédrio, ameaçados. Nós e também o Espírito Santo, presta atenção, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Leia comigo, vai. Nós presta atenção, para quem Deus dá o Espírito Santo? Para quem Deus dá o Espírito Santo? Por isso que eu falo que por aí está cheio de falsidade no meio evangélico. Falsos pastores, falsas igrejas, falsas. É tudo falso. Porque não houve uma obediência. Não há uma obediência. Porque o Espírito Santo falou, porque... Queridos, o Espírito Santo, ele é santo, ele é o Espírito da verdade, ele não se envolve com sujeira e com tanta confusão que a gente vê por aí no meio evangélico, ele não está nesse negócio. O Espírito Santo é dado pelo Senhor Jesus, ele batiza com o Espírito Santo quem? Aquele que nasceu de novo, aquele que obedece à palavra de Deus. Porque o Espírito Santo mandou te dizer, vai ver, é uma tranqueira. É uma mulher que não presta. Porque o Senhor mandou te dizer, vem falar para mim.
Não, manda falar para o pastor, fala para você, fala para o membro da igreja. Até hoje não veio nenhum, falar, o senhor manda te dizer, manda vir falar para o pastor Luiz. Ah, eu sou Deus, eu sou rei, não sou nada, mas eu tenho discernimento do Espírito. Por que que não vem? Sabe que vai levar. Um dia desses eu vi um vídeo de uma senhorinha consagrada na igreja. O poderoso foi pregar lá. Ele era até conhecido como o poderoso, né? Que disse que fazia milagre, mas não fez milagre nenhum. E ele começou a querer profetizar sobre a irmãzinha lá, pôr a mão na cabeça dela, tal, passar a mão nela lá, que era bonita. Ela pôs o dedo na cara dele e falou: Senhor manda te dizer, para com isso, você está fora da vontade do Senhor, mas acabou com ele. Isso é mulher que tem discernimento, mulher de Deus, mulher consagrada. Assim devemos ser nós. Agora, às vezes se deixa qualquer um pôr na mão, fulana de tal põe a mão no você, vai em tal lugar, põe a mão na sua cabeça, por isso sua vida está uma porcaria. Verdade? Minha vida não vai. Qualquer um põe a mão na sua cabeça. Põe a mão na cabeça aqui. Você nem sabe quem está pondo a mão na sua cabeça, querido. Convida para pregar, você vê que eu não trago ninguém pregar aqui, não. Porque o que eu trago aqui, quando eu trago é coisa boa, é de Deus. Aí você vê por aí, fulana de tal, né? E está tudo uma porcaria. Você veio para ouvir a verdade. Tá bom o negócio? Você não vai voltar mais aqui? Se não voltar, porque você não é de Deus. Verdade. Eu não vou nessa igreja. Deus me livre de ser pastor, falar muito duro. Assim que é bom. Não é remédio forte que cura? O João Pedro estava lá no hospital, né? Estava dando um antibiotiquinho nele lá. Aí a Natália ligou para nós e falou assim: agora vai dar corticoide. Eu falei: oba, esse é bom. Que o bicho é poderoso. Então, palavra de Deus tem que ser boa. Ela vem e nos limpa. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Glória a Deus. Quem tem o Espírito Santo de Deus? Para quem Deus dá o Espírito Santo dele? Para quem obedece a sua palavra. Amém? Nós lemos, não sou eu que estou dizendo. Preste atenção agora, Salmo 128. Presta atenção. Bem-aventurado aquele que... Tiago não vai pôr eu pregar mais se ele souber. Esquece, vai. Bem-aventurado aquele. Você também pode ler aquela. Aquele ou aquela. Que teme ao Senhor. E anda nos seus caminhos. Pode seguir. O que acontece? Comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Olha aí, irmão, a tua mulher será como, ou o marido, videira frutífera aos lados da tua casa, teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Levante sua mão e diga: temor a Deus. Irmãos, temor a Deus. Essa é uma ótima semente, semente da fé, semente do amor, semente da obediência, e agora a semente do temor de Deus. E o Salmo diz: bem-aventurado aquele ou aquela que teme ao Senhor. Aí o que vai acontecer? Ele vai colher como frutos, conforme eu traduzi ali. Ele vai ter trabalho, sempre vai ter um bom trabalho, Deus lhe dará, Deus abrirá a porta para um bom trabalho, um bom emprego.
terá um bom salário para sustentar a sua casa, terá uma família abençoada. Eu queria que a minha família fosse abençoada. Está escrito. A minha família, Deus me livre, parece um inferno lá em casa. A minha não. Desde que eu conheci Jesus, aceitei a Ele, eu temo a Deus. E sempre tive uma família abençoada. Uma família abençoada. Temor de Deus. Temor ao Senhor. Família abençoada. Também haverá felicidade. Vai colher o fruto da felicidade. Não responda, você é feliz? Terá saúde. Deus dará saúde. E também será próspero ou bem-sucedido. Diga, se eu temer a Deus, bem forte, se eu temer a Deus, não vai faltar emprego bom para mim, não vai faltar um bom salário para mim, terei uma família abençoada, serei sempre uma pessoa feliz, uma pessoa cheia de saúde, e tudo que eu puser na minha mão, eu serei bem-sucedido. Assim será abençoado aquele que teme ao Senhor. Glória a Deus! Glória a Deus! E entre as 5, a semente da fidelidade. Diga, fidelidade. O que é fidelidade? Lógico, ser fiel. Mas como que nós podemos traduzir? De tudo que nós já falamos, você vai falar, então fidelidade, aí Deus vai dar um bom emprego, tal. Não, aí já é outra coisa. A fidelidade é você semear no Espírito. Como assim? Gálatas 6, verso 8. Vamos ler todo mundo junto, vai, 1, 2, 3. Você vê que você vê que existem sementes carnais. Se o cara semeia uma semente de briga, ele vai apanhar. Vai ter briga. Vai colher briga. Semeia uma semente da contenda, vai colher contenda. Ele semeia uma semente da inveja, vai colher o fruto da inveja. E assim por diante. As sementes carnais. O que semeia na carne, da carne ceifará corrupção. Coisa ruim. Ai, pastor, tanta coisa ruim acontece na minha vida. Pode ver que a pessoa semeou as sementes ruins lá atrás. Agora, se você semeou coisas boas, então você está colhendo coisa boa. Nós somos o fruto daquilo que nós semeamos ontem, e amanhã seremos o fruto daquilo que semeamos hoje. Então, não dependemos mais da forma como era Abraão, Isaac e Jacó. Hoje você depende das sementes. Por isso que os evangelhos, as cartas de Paulo, falam da semente. Semente do Espírito. Os que semeiam na carne, como eu falei, vai colher essas coisas da carne. Sempre desgraça, corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Se você é uma pessoa nascida de novo, se você vive em comunhão com Deus, se você vive praticando as coisas de Deus, inclinado às coisas de Deus, significa que você tem uma vida espiritual. Se você vive na direção do Espírito Santo, em comunhão com Ele, então você tem uma vida espiritual. Então você está semeando no Espírito. E o que você vai colher? Lá em Gálatas 5:22 fala do fruto do Espírito. Você vai colher paz, você vai colher alegria, você vai colher o amor, você vai colher a paciência, vai colher a mansidão e a vida eterna. Pode dar uma glória a Deus aí? Quem entendeu, diga amém. Amém. Então depende as sementes que nós lançamos.
Uma pessoa precisa de amor, dá amor para ela. Precisa de perdão, dá coisa boa, pratique coisa boa, semeia o que é bom. Você vai ver como você vai colhendo as coisas boas. Enfim, colhemos aí os frutos do Espírito. Vamos em frente, senão não vai dar tempo aí, que hora que é? Ninguém fala para o pastor Tiago, hein? Que eu passei do horário. Pela fé, Isaac fez o quê? Presta atenção, estou brincando, tá? Obediência e fé. Duas palavras eu falei, agora fé, rapidinho. Jacó, já habitando em Gerar, na cidade de Gerar, né? Embora Deus mandou ele habitar ali, e Gerar ficava onde? Na faixa de Gaza. Aonde moravam quem? Os filisteus, que eram inimigos de Israel. Ele precisou morar ali e ter muita fé. Além da obediência, muita fé. E pela fé, ele enfrentou a inveja dos filisteus. Ele começou a crescer, prosperar, os filisteus já começaram a lutar contra ele. E começaram a entulhar os poços dele. Entulhavam aquele e abria outro. Então, teve fé para abrir outro, foi abrindo, não deixou a casa cair. Tudo pela inveja dos filisteus. E ele foi abrindo outros. Pela fé, já disse, ele abriu novos poços de água e ainda dava nomes para os poços de água. Por que ele dava nome? Por causa de manter a memória e também eram símbolos das bênçãos de Deus, já anteriormente na vida do seu pai Abraão e agora na vida dele. Por isso que ele dava nome àqueles poços de água. Depois, pela fé, ele abriu mais um, foi lá por fé, abriu mais um. Aí diz a Bíblia que produziu águas vivas, água corrente. E esse poço, ele vem simbolizar hoje Jesus Cristo, o Espírito Santo. Quando Jesus falou, quem tem sede, vem a mim, e eu darei da água da vida. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Por isso que, irmãos, precisamos ter o Espírito Santo como nosso amigo, nosso companheiro, nosso consolador. Jesus já falou que nós temos que ter o Espírito Santo. Você vai ver como ele vai te conduzir, te ajudar, te abençoar, abrir a sua mente, o seu coração, te dar entendimento. Tudo de bom o Espírito Santo vai fazer na sua vida. Você pode dar uma glória a Deus aí? Diga, eu quero o Espírito Santo na minha vida. Glória a Deus. Depois aí, pela fé, ele semeou, quando nós começamos o texto, né? Semeou, mesmo em tempo de fome, tempo de escassez, e ainda colheu 100 por 1. E teve uma grande colheita, porque Deus o abençoava. Pela fé, depois ele investiu em gado, investiu em ovelhas, que, diz a Bíblia, foram multiplicados, comprou terras, e depois ele contratou muitos funcionários. Enfim, o homem cresceu bastante, porque o Senhor o abençoava. Agora, e nós, queridos, diga bem forte, nós semeamos, e Deus faz crescer, Deus faz produzir. Vamos lá de novo, diga, nós semeamos, faz assim. Deus faz crescer, Deus fará produzir. Glória a Deus. Agora vamos rapidinho, deixa eu ver o horário, tá? Dá 5 minutos ainda. 4 lições que nós aprendemos aqui, prestem atenção. Isaac seguiu as orientações de Deus. Siga as orientações de Deus. Não vai aceitando as pessoas falar com você, não. Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Eu nunca aceitei isso na igreja. Por que você não faz isso na igreja? Você não faz aquilo? Nunca. E nem na minha superintendência.
Quem me dá a direção é Deus. Um dia desses, uma pastora da região aqui, eu estava conversando com ela e o marido dela. E eu sou o superintendente regional. E eu falei assim, não sei o que, tal, fui falando umas coisas. Aí ela olhou bem para mim e falou assim, pastor, eu não vou te obedecer. Porque Deus falou comigo, que eu devo fazer isso, isso, isso. Eu falei, querida, quem me colocou como superintendente foi o Espírito Santo. E você, como pastora da minha região, você tem que me obedecer. Porque quem me colocou superintendente foi o Espírito Santo. E tem outra, ele não vai falar uma coisa para mim e outra para você. Ela ficou vermelha, ficou com um carão desse tamanho. Eu falei, é outro Espírito que está falando com você. Você entendeu? Eu estou mostrando isso para você ser firme na sua posição em relação a Deus. Quem dirige a sua vida, quem deve dar instrução para você é o Senhor. É o Espírito de Deus. Por isso está cheio de crente derrotado, crente desviado, crente separado, sofrendo aqui, sofrendo ali, não sei o que lá. Por causa disso, irmãos. Deus manda te dizer, não manda dizer nada. O que Deus já falou, já está escrito na Bíblia. Hebreus capítulo 1, verso 1. Deus falou antigamente através dos profetas. Hoje Deus falou através do seu Filho Jesus Cristo. E vem alguém querendo falar na frente dele para mim? Na frente do Espírito Santo? Não, Senhor, eu não aceito. Eu aceito o que está escrito nessa palavra. Você aceita ou não? Você tem que ser firme, irmão. Irmã, estou falando que você não está. Mas a nossa firmeza é essa, não aceite a opinião, não aceite nada. Aí porque eu vi lá um pastor de Belo Horizonte, ele nem te conhece, você conhece ele. Se você ficar doente, ele vem aqui apacentar você, orar por você, ele nem te conhece. Quem entendeu, diga amém. Vocês entenderam, meus alunos? Quem fala com você é o Senhor. Está escrito em 1 João lá, nós temos a unção. Quem é a unção? Espírito Santo. E essa unção, Espírito Santo, vos ensina todas as coisas. Se eu precisar, ele me ensina. Eu recorro a ele. E aí diz o texto, e não é preciso que ninguém vos ensine. Alguém já leu isso? Você precisa ler Bíblia, hein? Irmãos, presta atenção, você precisa da palavra de Deus, você precisa do Espírito Santo. Eu não estou sendo duro, eu sou um homem de Deus e estou transmitindo o que Deus está mandando. O Espírito Santo te ama, Deus te ama. E quer você salvo e mais que vencedor. Amém? Porque senão você vai para lá, para cá, ouve uma coisa, ouve outra, e fica essa confusão na sua mente. Eu sei que tem várias mentes confusas aqui. Mas hoje o Senhor está esclarecendo muita coisa. Glória a Deus. Abraão ouviu a voz de Deus, ele conhecia a voz de Deus. Isaac ouviu a voz de Deus, ele conhecia a voz de Deus. E eu e você temos que conhecer a voz do Senhor. Jesus não fala lá em Mateus 10 lá, João 10? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem e dou-lhes a vida eterna e ninguém arrebatará elas da minha mão, porque o Pai me deu. Foi o Pai que mas deu. Porque elas ouvem a minha voz. Isaac seguiu as orientações de Deus. Deus nos ensina o caminho que devemos escolher e andar. Isaac enfrentou o obstáculo do medo, ele não teve medo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, nenhum mal temeria, pois tu estás comigo, teu cajado me consola. Isaac não se preocupou com os desafios, não olhou para os problemas, para os ataques, mas olhou para Deus e para a solução. Você está olhando para o seu problema hoje? Tira os olhos do problema, querido. Eu já tive problema também, às vezes me preocupei,
Mas muitas vezes ele diz, bom pai, eu não vou mais olhar para esse problema, não vou mais atrás, não quero mais saber. Deus dá a solução. Deus resolve. Deus dá a direção. Você concorda comigo? Então diga por irmão aí, não fique olhando os problemas. Olhe para Deus e para a solução. E por último, Deus deu a Isaac o espaço. Deus deu a Isaac o espaço, ou seja, a oportunidade para crescer. Vamos ler aí? Gênesis 26, 20, é o último versículo. Partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote. E disse, porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Você pode dar uma glória a Deus? O que quer dizer isso? Deus deu a oportunidade para Isaac crescer. Deus dá a oportunidade para nós. Nesta noite Deus está ensinando você e te dando a oportunidade para você crescer, para você prosperar, para você conquistar aquilo que você precisa. Você crê nisso? Então diga a Deus nesta noite, está me dando uma oportunidade para que eu cresça, no nome de Jesus. Glória a Deus. Dá um glória a Deus aí. Chamar os músicos aí, por favor. Vamos ver um hino bonito aí, vamos cantar.